Você consegue imaginar um cenário do Bolsonaro condenado, preso, inelegível e pobre? Sim, pobre, sem o patrimônio que ele acumulou ao longo da vida dele inteira como político. Patrimônio acumulado, sabe-se lá de que jeito, né? Porque, beleza, ele recebia salário, um bom salário, aliás, como deputado federal, mas também tinha a história da rachadinha no gabinete, né? Que rendeu a compra de dezenas de imóveis em dinheiro vivo. Tem o dinheiro da venda das joias, que foi alguns milhões de reais. Tem aquele dinheiro que ele ganhou de Pix dos apoiadores. Só de Pix foi 17 milhões de reais. E o que ele fez com esse dinheiro? Aplicou no banco, está rendendo juro para ele. Então, Bolsonaro ficou rico com a política, né? Porque nunca teve empresa, nunca teve outro emprego que não fosse emprego público. Então ele enriqueceu na política. E agora ele pode acabar pobre, sem esse patrimônio, se o pedido do Ministério Público do Tribunal de Contas da União for aceito, pedido para bloquear o patrimônio do Bolsonaro e dos outros 36 golpistas que foram indiciados, acusados pela Polícia Federal nesse inquérito do golpe. Vem comigo que eu vou te contar essa história e também vou te contar mais detalhes sobre o plano golpista, que a gente ficou sabendo de ontem para hoje, né? Vários áudios foram divulgados, vários detalhes a mais sobre os militares golpistas apareceram. Vou te contar tudo, vou te atualizar em como é que tá, em que pé que tá essa história. Mas vamos nessa, que eu sei que você tá curioso. Bolsonaro pobre? Então, pois é mais ou menos isso. Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União bloqueio de 56 milhões de reais de Bolsonaro e mais 36 indiciados pelo golpe. O órgão apontou que há uma possível ligação direta entre as articulações golpistas e os atos de depredação ocorridos em 8 de janeiro. Então é o seguinte, o Ministério Público de Contas, com base nessa investigação da Polícia Federal, falou, tem uma coisa errada aí. O Estado brasileiro, o governo, paga para esses militares golpistas salário, né, soldo e também as aposentadorias, que uma boa parte deles já está na reserva. Uma galera que ganha muita grana, ganha muito bem. Por exemplo, os generais ganham acima de 35 mil por mês, cada um deles. Só de indiciamento, se não me engano, foram 4 generais. Tem coronéis, tem capitães, gente que ganha 25, 28, 29, 30 mil. O Bolsonaro, que se aposentou cedo do Exército, ganha 12 mil de aposentadoria, só de lá com 33 anos de idade. E tem 12 mil de aposentadoria como capitão. Então, o Ministério Público de Contas, que é o Ministério do Tribunal de Contas da União, falou, pera um pouquinho, não faz o menor sentido o Brasil, o poder público, pagar salário para pessoas que articularam para destruir o Estado Democrático de Direito, para destruir essa estrutura que paga o salário deles. Então, tem que bloquear esse salário. O Ministério Público, então, entrou com esse pedido aqui, ó, tá aqui o documento original, em que ele recomenda que os ministros do Tribunal de Contas da União façam o encaminhamento para suspender o salário dessa galera, para ninguém receber dinheiro público. Tem 8,8 milhões de reais que são pagos todo ano só para esses golpistas. Isso saiu numa reportagem, nessa daqui, ó, do Tássio Lohan, do Metrópolis. O governo gasta 8 milhões e 800 mil reais ao ano com militares indiciados por golpe. Essa reportagem, inclusive, foi que chamou a atenção do Ministério Público do Tribunal de Contas para pedir esse bloqueio. Mas vai pedir o salário, é por isso que o Bolsonaro vai ficar pobre? 12 mil para ele não é nada. Não. O Ministério Público do Tribunal de Contas também pediu o bloqueio dos bens, do patrimônio dos golpistas. Então, imóveis, carros, dinheiro que eles têm em conta bancária, tudo isso o MP está pedindo para ser bloqueado, porque esse dinheiro lá na frente, depois do julgamento, pode e deve ser usado para pagar o prejuízo que aquele quebra-quebra do 8 de janeiro causou, que destruiu os 3 prédios, né, do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto. E ficou em torno de 56 milhões de reais o custo para reconstruir tudo e voltar a funcionar. Então, esse dinheiro já estava previsto que vai ser cobrado de todo mundo que quebrou, só que, como essas pessoas são consideradas as lideranças da tentativa do golpe, aquela galera que estava lá quebrando eram os manipulados, né? Esses aí que a gente está falando agora, que são os indiciados pela Polícia Federal, seriam as pessoas que idealizaram e articularam a tentativa de golpe e também o 8 de janeiro. Sim, porque teve lá 12 de dezembro, você lembra, teve quebra-quebra em Brasília, no dia da diplomação do Lula. 24 de dezembro, véspera de Natal, teve o sujeito que colocou a bomba lá no caminhão-tanque em frente ao aeroporto, que não explodiu, felizmente. Depois, 8 de janeiro, teve o quebra-quebra. Tudo isso está ligado, né? Tudo isso faz parte da estratégia que eles tinham de ter apoio popular, de ter um caos em Brasília para justificar a entrada das Forças Armadas
tomando o poder do Lula e assumindo o poder do país. Era isso que eles queriam. Então, eles precisavam dos acampamentos golpistas, daquela gente protestando, e eles articularam tudo isso. Então, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público do Tribunal de Contas da União enxerga vínculo direto. O 8 de janeiro só aconteceu porque essas pessoas que foram indiciadas incitaram aquelas pessoas a quebrar tudo. Então elas também têm que pagar. E aí tem esse pedido para bloquear o patrimônio. E aí pensa bem, Bolsonaro tem lá 51 imóveis só com dinheiro vivo, né, que foram comprados pela família dele. Tem o Pix, você lembra? 17 milhões de reais ele recebeu de Pix. Era para pagar as multas para a justiça, ele foi livrado de pagar essas multas e ficou com o dinheiro para ele, tá aplicado, rendendo juro, tranquilão, né? 17 milhões de reais. Isso em dinheiro vivo. Fora o patrimônio, os imóveis, fora, enfim, tudo que ele comprou na vida, em nome dele ou não. Que a gente tem coisa que a gente nem vai descobrir. Mas o fato é que tudo isso pode ser bloqueado e o Bolsonaro ficar sem patrimônio nenhum. Tá pobre mesmo, perder tudo que acumulou ao longo da vida, porque tentou dar um golpe de Estado e se deu mal. Não só ele, mas todos os outros. E não só os militares, os civis também, porque tem ex-ministros civis, tem outros assessores do Bolsonaro que participaram da tentativa de golpe e que também estão indiciados nesse processo. Todo mundo pode ter que arcar com o próprio patrimônio para pagar o prejuízo que eles provocaram.